Oi, pessoal, bem-vindos. Então, a gente está chegando perto do Natal de 2025, né? E para entrar nesse clima, a gente resolveu mergulhar num material que, olha, tem tudo a ver com a época. Só que ele vem de um tempo bem distante. É um sermão que foi pregado lá em Londres, em dezembro de 1856, por um cara chamado Charles Haddon Spurgeon. Um nome gigante para a época, né? Exatamente. E o ponto de partida dele é uma passagem da Bíblia que, assim, à primeira vista não tem nada a ver com o Natal. É de Marcos 5,19 e diz: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. O mais curioso é que essa ordem é dada para um homem que acabou de ser curado de uma possessão demoníaca. Então, o nosso desafio aqui é entender como o Spurgeon pega essa história, que é bem sombria, né, de um homem marginalizado, e transforma isso num argumento super poderoso sobre a importância de se reconectar com a família. E é um quebra-cabeça genial. Para a gente ter uma ideia, Charles Spurgeon era tipo uma superstar da pregação na Inglaterra vitoriana. As pessoas faziam fila para ouvi-lo. Sério? Sim. E a escolha desse texto é uma prova da criatividade dele. Em vez de falar de manjedoura, de anjos, ele escolhe a história de um homem que era o oposto do conceito de lar. Ele vivia isolado, nos túmulos, era violento, ninguém conseguia controlar o cara. Um pária mesmo. Quer dizer, a pessoa menos provável para uma lição sobre família. Exatamente. E aí, depois que Jesus o cura, a reação instintiva do homem é: quero largar tudo e te seguir. É uma resposta que parece super nobre e devota. Sim, faz todo sentido. Mas Jesus diz não. Em vez de uma grande missão pública, de virar um apóstolo viajante, Jesus dá a ele uma tarefa muito mais íntima e talvez, muito mais assustadora. Volta para casa. Vai falar com os seus. Uau! Essa ordem, que parece tão simples, é a chave que abre o sermão inteiro do Spurgeon. Isso é muito contraintuitivo, porque a gente costuma ver histórias de grandes figuras religiosas que justamente abandonam a família para seguir um chamado maior. O que o Spurgeon via na cultura da época que o fez focar tanto nesse ponto de voltar para casa? Ele estava batendo de frente com uma ideia muito forte no século XIX e que vinha de muito antes, a de que a verdadeira santidade exigia isolamento. A figura do monge no mosteiro, do eremita na caverna. Essa ideia de que, para se aproximar de Deus, você precisava se afastar do mundo, e principalmente dos laços familiares, que eram vistos como uma distração, sabe? E o Spurgeon achava isso um absurdo, imagino. Totalmente. E ele pegava leve nessa crítica? De jeito nenhum. Ele usava umas imagens muito fortes. Ele se dirige diretamente a essas figuras. Pro eremita, ele diz: abandona essa caverna sinistra, vá para tua casa. Nossa! Pros monges e freiras, ele é ainda mais direto. A vocação real não é se trancar num convento, mas converter suas próprias casas em conventos. Ou seja, cuidar dos pais idosos, ser uma presença boa ali. Entendi. Ele chega a citar um poeta, o Jung, que dizia que os primeiros sintomas de uma mente sã são o descanso do coração e o prazer encontrado em casa. Aqui é onde fica realmente interessante. Ele não estava só discordando, ele estava tratando isso como um problema sério. Eu vi aqui nas anotações que ele chama essa vida ascética de doença da mente e de fruto da superstição. São palavras bem pesadas. Pesadíssimas. Para ele, a fé genuína não te desumaniza. Ela te torna mais humano e melhora as tuas relações. Um bom cristão, na visão dele, se torna um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Certo. Ele lembra que o próprio Jesus não era uma figura sem emoções, né? A Bíblia diz que Jesus chorou pela morte de um amigo e se alegrou no espírito. A fé não deveria anular a natureza humana, mas sim, aperfeiçoá-la, enriquecê-la. Então a família não é um obstáculo para a fé, mas o principal lugar onde ela é vivida e testada. Exato. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o Spurgeon propõe que a família se transforme numa unidade espiritual. Os laços de sangue que já existem são reforçados por um vínculo de vida com o Senhor. Ah, que interessante. A mãe que você já amava, agora você a ama também como uma irmã na graça.
A fé não destrói a família, ela eleva. E ele direciona tudo isso para um momento específico do ano. Certo, o Natal. Sim, e o jeito que ele faz isso é muito pragmático. Ele sabe que muitos jovens da congregação dele, que talvez morassem e trabalhassem em Londres, iam voltar para suas cidades no Natal para visitar a família. Aham. Ele faz até uma defesa curiosa da data. Ele diz que não liga muito para o Natal como um feriado religioso obrigatório, mas que o ama como uma instituição familiar, o grande dia de repouso do ano. Que prático! E ele vai tão longe a ponto de pedir para os patrões pagarem o salário do dia de Natal aos seus funcionários. Um detalhe que mostra como ele tinha os pés no chão, né? Totalmente. Ok, então o cenário está montado. É Natal, a pessoa está em casa com a família, mas a questão que fica é, o que essa pessoa deveria dizer? Porque chegar na ceia de Natal e começar a falar de religião parece uma receita para o desastre. Sem dúvida. E é aí que o Spurgeon se torna incrivelmente prático. Ele meio que antecipa essa dificuldade e estrutura a parte central do sermão para responder a 3 perguntas, sabe? O que contar, por que contar e como contar. O famoso o que, por quê e como. Exato. E a resposta para o que é o ponto mais importante. Ele diz: não comece um debate teológico. Não fale sobre doutrinas complexas. Conte uma história. A sua história, né? A sua história. A instrução dele é tipo, não o que você crê, mas o que você sentiu. Isso muda tudo. Não é sobre ter os melhores argumentos, é sobre ser um bom narrador da própria vida. Exatamente. Ele usa exemplos da literatura para mostrar a força disso. Ele menciona como o poeta Virgílio faz o herói Enéas contar a própria história de suas viagens e isso cativa o ouvinte. Aham. Ou como em A Balada do Velho Marinheiro, o que prende a nossa atenção é que o marinheiro está contando algo que ele mesmo viveu. A experiência pessoal tem um poder que a teoria não tem. Certo. Mas que tipo de história pessoal é essa? Porque a pessoa poderia contar de um jeito que soasse arrogante, sabe? Como se tivesse descoberto a verdade e os outros não. Ótimo ponto. Spurgeon detalha os ingredientes dessa história. Primeiro, ela precisa ser uma história sobre a graça. O foco não é olha o que eu fiz, mas olha o que Deus fez por mim. Entendi. A mudança veio de fora. Isso foi um presente, não uma conquista. Segundo, tem que ser uma história de gratidão. A pessoa que conta precisa sentir a grandeza do que aconteceu com ela. Se um parente disser, tá, e daí? A resposta, segundo Spurgeon, é, talvez não seja grande para você, mas é imenso para mim. Boa resposta. E por último, e talvez o mais importante, tem que ser uma história de humildade. Ela é contada por alguém que ainda se vê como um pobre pecador, não como alguém superior, sabe? Isso é fundamental. O próprio Spurgeon confessa que às vezes ele sentia que seus sermões eram vazios, até que ele parava de falar como um grande teólogo e começava a falar a partir da sua experiência de alguém que foi salvo. Aí a mensagem ganhava vida. Ok, a ideia de contar uma história pessoal parece muito mais acessível do que iniciar um debate teológico na ceia. Mas, ao mesmo tempo, falar sobre algo tão íntimo com a própria família pode ser a coisa mais difícil do mundo. O Spurgeon reconhece essa barreira. Ele dá motivos para alguém correr esse risco? Ele reconhece totalmente, e é por isso que a segunda parte é o porquê. Ele sabe que precisa motivar as pessoas. A primeira razão que ele dá é o amor. Se alguém fez algo extraordinário por você, como ficar calado? É um bom ponto. Ele conta a história de um homem chamado Onken, que, após se converter na Inglaterra, sentiu uma vontade incontrolável de voltar para sua terra natal, a Alemanha, e compartilhar a experiência. Ele acabou fundando dezenas de igrejas lá, só movido por essa gratidão. E se a família já for religiosa? Aí a segunda razão entra em jogo, para trazer alegria. Compartilhar essa notícia seria o maior presente de Natal que se poderia dar. Nossa! Spurgeon usa anedotas muito comoventes aqui. Ele fala de uma carta que recebeu de um pai, um velho rebelde, agradecendo emocionado pela conversão do filho. Que forte isso. E tem a história de uma mãe que, ao saber da mudança de vida da filha, disse que aquilo valia mais que toda Londres. Que imagem. É um lembrete de que, por trás de toda a teologia, o que Spurgeon está falando é sobre alegria profunda dentro de uma família. Mas e o cenário oposto? E se a família não for nem um pouco religiosa? Esse é o terceiro porquê.
a chance de salvação deles. E aqui ele volta para a imagem do homem endemoniado. Ele nos faz imaginar a cena. O homem volta para casa. A mãe, que o viu quebrar correntes antes, tranca a porta com medo. Claro. Os irmãos mais novos se escondem, pânico. E então ele bate na porta e, com uma voz calma, diz: Mãe, pode abrir. Jesus Cristo me curou. Eu não sou mais um lunático. Estou em meu perfeito juízo. Uau! Spurgeon pinta essa cena de restauração familiar como objetivo final. A alegria de ter um filho, um irmão, de volta. Não apenas fisicamente, mas de volta a si mesmo. É uma imagem muito, muito poderosa. Então temos o que contar uma história pessoal e o porquê contar por amor, alegria ou esperança. Mas a execução é tudo. Como fazer isso sem parecer um pregador, um fanático? Quais são as dicas práticas dele? Essa é a terceira parte, o como. E as dicas são ouro puro. Primeiro, seja sincero. Não conte a experiência de John Bunyan quando você deveria contar a sua própria. Ou seja, não use clichês ou frases prontas. Use suas palavras. Seja autêntico. Exato. Segundo, seja humilde. Ele diz para não falar como um pregador, mas como um amigo e um filho. A postura não é de púlpito, é de sala de estar. Gostei disso. Terceiro, seja sério. Evite piadas ou um tom leviano ao falar de algo que é sagrado para você. E tem uma dica que me pareceu fundamental: a preparação espiritual antes da conversa. Sim, essa é a mais importante de todas. Seja devoto, a frase dele é: não trate de contar a história a nenhum homem enquanto não a tenhas contado a Deus primeiro. Ou seja... Em outras palavras, fale com Deus sobre sua família antes de falar com sua família sobre Deus. A oração prepara o terreno, né? Tanto no coração de quem vai falar, quanto na visão dele no de quem vai ouvir. E ele sugere alguma estratégia específica de abordagem? Falar com todo mundo junto, um por um? Ele defende fortemente a abordagem individual. Ele conta uma história de uma dona de pensão que queria falar com seus jovens hóspedes sobre fé. Quando ela tentou juntar todo mundo na sala, eles riram dela, fizeram piada. Ah, que situação. Um fracasso. Então ela mudou de tática. Começou a chamar cada um, separadamente, para uma conversa particular no seu escritório. E essa abordagem, um a um, foi muito mais eficaz. E tem a história do diácono e do ferreiro, que parece resumir toda essa filosofia, né? Essa anedota é o ponto alto. Conta-se de um diácono que estava muito preocupado com um vizinho, um ferreiro, conhecido por ser cético e crítico da religião. O diácono orou por dias sem saber o que fazer. Ele não queria entrar num debate, pois sabia que o ferreiro era bom de argumento. Sei. Um dia, ele foi até a forja, o local de trabalho do ferreiro. O homem estava lá, com o martelo na mão. O diácono se aproximou, colocou a mão no ombro dele e disse só uma frase: Vizinho, eu estou muito preocupado com a salvação da sua alma. E foi embora. Uau! Só isso? E qual foi a reação? O ferreiro ficou paralisado. Mais tarde, ele contou aos amigos. Ele não discutiu comigo. Ele não me deu um sermão. Ele só disse que se importava. E a esse tipo de argumento eu não posso responder. Nossa! A vulnerabilidade e o cuidado genuíno do diácono quebraram a armadura do ferreiro de uma forma que horas de debate teológico jamais conseguiriam. Isso é incrível. Quer dizer que, para o Spurgeon, a ferramenta mais poderosa de persuasão não é a lógica, mas a sinceridade. A vulnerabilidade. Parece algo que a gente ouviria de um psicólogo hoje em dia. Totalmente. Mostra uma compreensão profunda da natureza humana. E justo quando a gente pensa que o sermão acabou, que ele já nos deu um manual completo de como agir aqui e agora, o Spurgeon dá uma virada genial. Ele muda completamente o significado da frase "vai para tua casa". Como assim? Ele já construiu todo o argumento em torno do lar terrestre, da família. Sim, mas nos últimos parágrafos ele se vira para um outro grupo na congregação dele, os mais velhos. Os que talvez já tenham perdido seus pais, seus filhos, seu cônjuge. Para eles, o lar na terra talvez não seja mais um lugar de alegria, mas de saudade. É verdade. E é para eles que o Spurgeon diz que, em breve, Deus vai dar a mesma ordem, mas com um novo significado.
Você já ficou tempo demais neste vale de lágrimas. Vai para tua casa, para os teus. E essa casa agora é o céu. Nossa, isso dá uma outra dimensão para o sermão todo. Ele conecta a missão aqui na Terra com a realidade da vida após a morte. Exatamente. E a genialidade é que a atividade principal nesse lar celestial continua sendo a mesma. O que vamos fazer no céu? Segundo Spurgeon, vamos continuar contando uns aos outros quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Que lindo isso! A história da nossa vida, que aqui na Terra a gente conta como um rascunho, lá vai se tornar um gigantesco tomo. Nossa memória será perfeita, nosso entendimento completo, e passaremos a eternidade descobrindo e compartilhando novas camadas da graça de Deus em nossas vidas. Então a conversa que ele nos incentiva a ter no Natal com a família é, na verdade, um ensaio para uma conversa que vai durar a eternidade. Exatamente essa a ideia. É uma preparação. Recapitulando então, o que temos aqui é essa visão do Spurgeon de uma fé que não nos isola, mas que nos joga de volta para dentro da família, que é a unidade mais básica da sociedade, e ele nos dá uma ferramenta poderosa para isso. A nossa própria história, contada com humildade, com amor, começando pelos que estão mais perto. É impressionante como uma mensagem de 1856 soa tão relevante hoje, né? A gente vive numa época em que as famílias são complexas e as conversas sobre fé e valores podem ser campos minados, cheios de polarização. Totalmente. A ênfase do Spurgeon na experiência pessoal e não na doutrina abstrata e na abordagem vulnerável em vez do confronto parece uma estratégia profundamente sábia para os nossos tempos. Spurgeon imagina o céu como esse lugar de compartilhamento eterno de histórias sobre a graça. Isso me faz pensar se essa é a canção celestial, que outras histórias das nossas vidas, que hoje talvez pareçam pequenas, difíceis ou até embaraçosas, poderiam se transformar nesse gigantesco tomo de gratidão se a gente conseguisse vê-las por uma outra perspectiva. O que a gente está vivendo hoje, que um dia vai valer a pena ser contado para sempre?